Namastê! Muito bem, gostaria de vos apresentar a versão 2016 do acompanhamento de Ayurveda by Thiago Namastê. Há mais ou menos uns 3, 4 anos, eu, Thiago Namastê, tenho atendido pessoas com um acompanhamento terapêutico focado principalmente em Ayurveda, mas também em Yoga, com pranayamas, mantras e asanas, e mais recentemente com jyotish, normalmente traduzido como astrologia védica, mas muito mais do que isso. Então eu queria nesse vídeo aproveitar para explicar as 4 fases do acompanhamento terapêutico by Namastê, os 4 estágios. A primeira fase é chamada de Ayurveda. Ayurveda porque nessa idade a gente, além de observar o nosso processo metabólico de uma maneira muito simples, a gente também tem direito a chorar bastante. Aqui no Ayurveda a gente tem 5 conceitos prioritários que a gente vai aprender a observar. O conceito de Agni, que é um conceito da nossa capacidade metabólica. O conceito de Malas, que são os nossos resíduos metabólicos e a excreção deles. O conceito de Ama, que é a ideia de quando a gente se sente intoxicado. O conceito, entre aspas, de Nidra, ou em uma perspectiva maior, a nossa capacidade de restituição do processo metabólico, que se desgasta, e o conceito de Prana. A ideia é que, no primeiro momento, antes da gente falar de Vata, Pitta e Kapha, isso e aquilo, a gente vai entender o metabolismo de uma maneira bastante simples, que nem um bebê. Todo bebê mama, ou seja, come, metabolismo. Todo bebê evacua, faz popô, faz pipi. Dentro do conceito de excretas vai estar também o conceito de menstruação, aqui nos Malas. Bom, essa ideia normalmente tende a levar em torno de uns 2, 3, 4, N meses, suficiente para a pessoa aprender conceitos básicos do tipo só comer quando está com fome, etc. e tal. Bom, essa primeira fase é uma fase, digamos assim, qual é o meu dosha? Porque no Ayurveda, no geral, as pessoas procuram muito querer saber qual é a constituição delas, etc. e tal. Eu falo para elas no primeiro momento, esquece isso. Isso, no primeiro momento, mais te atrapalha do que te ajuda. Então, nessa primeira fase, no geral, 3 meses, se tudo correr bem, é mais que suficiente. Na segunda fase, é o Ayur Child. O Ayur Child tem a noção de que você já não é mais um bebezinho saindo pelo berço assim, falando mamãe, unhê, namastê. Aqui você já é uma criança que brinca, corre, bate a cabeça, faz machucadinho, apronta, mas já tem um grau maior de relação de autonomia em torno do teu metabolismo. A gente tem esses 5 aspectos que a gente aprendeu a olhar na primeira fase. Na segunda fase, a gente vai ter mais 5 aspectos que a gente vai aprender a observar. Só que aqui, nossa fase principal é sobre o metabolismo. Aqui são sobre os regentes metabólicos. Não reagentes, regentes, que é onde Vata, Pitta e Kapha vai aparecer prioritariamente. A gente vai aprender sobre Vata, Pitta e Kapha em termos dos horários do dia, das estações, de fases da vida, de termos mais sutis também. O segundo conceito importante é Ojas, que é a capacidade imunológica, ou quando o nosso metabolismo está funcionando bem, ou quando ele se produz
resistência imunológica. Aqui vai entrar também a parte mais de asanas. Na parte do Nidra entrou alguma coisa de pranayama já. Aqui vai entrar mais a parte de asanas, fazer alguma saudação do sol, isso e aquilo. Vai ter a noção de Aushadhi, que é o uso de plantas medicinais, ou tradicionais da Ayurveda, ou do Brasil mesmo. E a noção do ciclo do ano, Ritucharya. Aqui a gente está focado mais no aspecto do dia, como é que está acontecendo o nosso dia numa micro escala. Aqui a gente está mais numa mesoescala, ao longo do ano. Essa primeira fase está projetada para durar em torno de 3 meses. Essa segunda fase é mais, a princípio, 9 meses, formando um ano, ou seja, uma volta ao redor do Sol. Aqui você já tem uma noção de quem você é em termos dos seus equilíbrios e, consequentemente, alguma coisa em relação à tua constituição. Nessa fase você já tem mais maturidade para saber se deve seguir uma alimentação antivata, pitta ou kapha, de acordo com os seus desequilíbrios e não exatamente sua constituição. A terceira fase, eu chamo ela de Ayurtin, de adolescente. É a fase onde você, já não mais contente com seus passeios no parque, quer começar a botar as asinhas de fora e aí conversar com a Ayurveda sobre outras pessoas, cuidar da mãe, do namoro, do não sei o que, etc. e tal. E aqui a gente tem mais 5 parâmetros básicos que a gente aprende a somar com esses 10 anteriores que a gente foi aprendendo na prática. O primeiro são os 6 sabores, Shadrasas, que é a gente aprender mais aprofundadamente sobre o conceito de nutrição e alimentação na Ayurveda. A gente aqui também aprende mais sobre a noção de mente e das flutuações da mente, como é que elas impactam na nossa fisiologia. Sobre Sattva, Rajas e Tamas, que é um conceito muito importante quando a gente está querendo descrever sobre a mente, assim como Vata, Pitta e Kapha tem muito a ver com o nosso metabolismo. Sattva, Rajas e Tamas tem muito a ver com a nossa mente. A gente também começa a falar um pouco de karma, e aqui começa a aparecer um pouco de outros. E também o uso de mantras, independente se a menção em sânscrito ou não. Esses mais 5 fatores vão formar a nossa noção psicofisiológica do Ayurveda, porque isso daqui vai estar influenciando bastante os regentes metabólicos, isso vai estar influenciando bastante o nosso metabolismo. Isso é numa perspectiva mais macro, mais sutil, onde a gente não está considerando só o que está acontecendo dentro do nosso corpo, a gente está considerando também o que acontece ao nosso redor, a importância das companhias, das nossas companhias, de onde a gente come, o tipo de alimento que a gente come, as influências mais sutis na nossa mente. Isso, a princípio, tem a tendência a precisar de mais 12 meses. Essa primeira, digamos assim, formação básica é ao redor de 24 meses. Antes disso, eu, no geral, desrecomendo a pessoa pensar em fazer programas de desintoxicação mais graves, como um Panchakarma intensivo de Shodhana. Em alguns casos, isso pode até vir a ser considerado, mas só na parte Ayurfull que, no geral, eu recomendo, ou sugiro, ou encaminho as pessoas a se predisporem ao grande salto do rejuvenescimento e da longevidade do Ayurveda, que é através dos programas de limpeza profunda dos tecidos. Para isso, nessa fase, a gente já começa a falar de coisas mais avançadas, como datus e shrutas. Já sai do processo de nutrição, digamos assim, do que a gente consegue vivenciar com a nossa boca e com o nosso estômago, é aquilo que a gente tem que ter uma percepção mais sutil, e para isso que foi vivenciado na fase mais mental anterior fica mais claro. Aqui a gente fala sobre os óleos medicados, como fazer eles, porque é uma parte fundamental da rotina ayurvédica.
sobre Panchakarma, que é o programa de desintoxicação para preparar o rejuvenescimento, seja feito aqui no Brasil, seja feito na Índia. Sobre o Jyotish, de uma forma mais estruturada, começar a abrir o mapa da alma da pessoa e também focar muito no aspecto das práticas espirituais, independente da linhagem da pessoa. Então aqui a gente está focando numa parte mais espiritual, que leva a pessoa a desabrochar de uma maneira mais completa. Então isso daqui é a nossa fase mais divinal e o prazo, a princípio, indefinido, infinito. Namastê, Jai Gurudev. Bom, isso daqui, esse formato de 4 fases de desenvolvimento pessoal, é resultado de um aprendizado, uma pesquisa ao longo desse 3, 4, 5 anos que eu venho atendendo as pessoas como nosso terapeuta Ayurveda, coisas relacionadas ao yoga e o Jyotish, para além de um Ayurveda mais de só Vata Pitta Kapha. Se você tiver interesse em fazer um acompanhamento terapêutico comigo, eles não têm nenhuma necessidade de você se comprometer com qualquer uma das fases. Isso é passível de ser adaptado de acordo com as necessidades. Essas fases, na verdade, elas são muito mais esquemáticas do que exatamente uma caixa fechada. Esse conjunto de ferramentas pode parecer coisa da 4ª fase na primeira, coisa da primeira. No geral, o que dá para fazer é adiantar, mas no grosso, essa consistência ela vai permitindo que novos elementos sejam incorporados para quem está querendo aprender a se cuidar e ter uma vivência, uma visão do Ayurveda mais palpável e menos de livro, de tradição, que não necessariamente se comunique com a nossa realidade. Ok? Se você quiser receber mais informações disso, tem o meu site, thiagonamastê.com. Se você quiser assinar o canal no YouTube, ajuda a você receber as atualizações grátis. Espero que essa informação tenha ajudado a esclarecer um pouco. E meu e-mail é namastê.thiago@gmail.com. É só você me mandar um e-mail pedindo maiores informações que eu te mando uma ficha Ayurveda para você começar a se divertir. Ok? Bom, muito grato pela atenção. Namastê.